Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Essa meditação nesta noite, peço que os irmãos estejam abrindo no livro do Gênesis, no capítulo 39. Gênesis 39, nós vamos ler os 5 primeiros versículos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa, ou sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos então, irmãos, falando sobre o tema guiados pela palavra de Deus. E nós temos falado aqui, ao longo dessas ministrações, que a nossa vida é uma jornada e que todos nós estamos caminhando para um destino. Temos visto também que, assim como a gente usa o aplicativo ali no carro, né, quando a gente vai para um lugar desconhecido, na nossa vida também nós somos guiados, porque nós não sabemos o amanhã. Nós não conhecemos o amanhã. A epístola de Tiago, no capítulo 4 e no verso 14, a Bíblia diz assim: ora, não sabeis o que acontecerá amanhã, que é a vossa vida. De fato, irmãos, nós não sabemos se estaremos aqui amanhã. Nós não sabemos como será a nossa vida daqui uma semana. E, nesse sentido, nós estamos sendo guiados. E por não sabermos, né, aonde estamos nos dirigindo, ou qual será, né, a nossa vida no dia de amanhã, nós precisamos de ser guiados. E é sobre isso que nós estamos falando aqui. Infelizmente, irmãos, muitos preferem ser guiados por seus desejos. O desejo de sucesso, o desejo da fama, das riquezas, dos prazeres. Infelizmente, muitas pessoas são guiados por esses desejos, né? As decisões que ela toma na vida são baseados nesses desejos. Outros são guiados pela sua própria sabedoria, pela sua própria força, pelo seu próprio conhecimento, seu próprio orgulho. Mas que bom que há outros que têm escolhido ser guiados por Deus. E ao longo desta série, a Bíblia tem nos mostrado a grande diferença entre uma pessoa que é guiada por Deus e uma pessoa que é guiada por seus desejos e sentimentos. Nós vimos aqui a história de Abraão, e isso ficou muito claro. Depois nós falamos também do neto de Abraão, Jacó,
E vimos também a diferença que faz na vida de alguém ser guiado por Deus ou ser guiado por outras motivações. E nesta noite, então, irmãos, nós vamos falar sobre um dos filhos de Jacó, José. Esta, entre tantas, é uma das minhas histórias preferidas da Bíblia, a história de José. Eu amo essa história. É uma história muito rica, né? Rica em ensinamentos, em instrução, em exemplo. Eu vejo a vida de José como um dos maiores exemplos da Bíblia, né? De alguém que foi submisso à vontade de Deus, que foi submisso e obediente àquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre José. Jacó, irmãos, ele teve 12 filhos, sendo Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, os filhos de Lia. Os filhos de Zilpa, que era serva de Lia, foram Gade e Azer. Os filhos de Bila, que era serva de Raquel, foram Dan e Naftali. E os filhos de Raquel foram José e Benjamim. Desses 12 filhos, José era o 11º. E por ele ser o filho da velhice de Jacó, e ser o primeiro filho que Raquel deu a ele, os irmãos lembram da história, que ela era estéril, né? E depois de muito tempo ela teve filho, e Jacó, ele amou a José mais do que aos outros filhos. Ele tinha um carinho muito grande por José, a ponto de Jacó fazer para José uma túnica diferente da dos irmãos. A túnica de José era uma túnica talar, era uma túnica longa, e era uma túnica colorida. E isso trouxe e gerou ódio no coração dos irmãos de José, por esta preferência de Jacó. Em Gênesis capítulo 37 e verso 5, a Bíblia vai nos dizer que, além dessa preferência, a Bíblia diz que quando José estava com aproximadamente 17 anos, ele teve um sonho. E nesse sonho, ele sonhou que ele e seus irmãos estavam amarrando feixes no campo. E num determinado momento, os feixes dos seus irmãos se curvaram diante do feixe de José. E quando ele contou esse sonho, os seus irmãos ficaram ainda com mais raiva dele. Depois, lá no capítulo 37 mesmo, e no verso 9, a Bíblia diz que a coisa ainda piora, porque José teve outro sonho. E nesse outro sonho, José sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. José não estava entendendo, irmãos, bem o sonho, mas os seus irmãos, que eram mais experientes do que ele, né? José tinha apenas 17 anos, ele contou o sonho para os irmãos sem saber o que ele estava dizendo. Nem ele não sabia o que aquilo significava. Ele estava tentando achar explicações para aquele sonho. Mas os irmãos já eram mais maduros, eram mais velhos, e os irmãos já entenderam. E os irmãos disseram para ele: ora, José, esse sonho, você quer dizer com ele que você vai governar sobre nós? Você vai liderar toda a família? Que história é essa? E os irmãos acabaram ficando com mais ódio de José, por esses sonhos que ele havia contado. Nós precisamos aqui, irmãos, destacar, no entanto, que esse sonho que José contou, não era um desejo dele de ser isso. Não era o sonho no sentido de que José sonhava em liderar os seus irmãos. José sonhava em ser maior do que os seus irmãos, não. Esse sonho que José contou foi um sonho que Deus deu para ele.
E quando a gente olha no Antigo Testamento, os sonhos estão ligados a visões e revelações que Deus dava às pessoas. Muitas vezes as pessoas tinham um sonho, e esse sonho era uma visão, era uma mensagem, era uma revelação que Deus estava trazendo para aquelas pessoas. E com José não foi diferente. O sonho que ele teve não era um sonho dele, era um sonho de Deus para ele. E quando ele conta isso, seus irmãos não entenderam, seus irmãos não compreenderam. E José, mesmo não entendendo isso, ele contou. E seus irmãos então, a partir deste momento, eles planejaram matar José. Eles planejaram, armar uma cilada contra José. E eles aproveitaram uma ocasião, quando eles foram pastorear os rebanhos de Jacó, numa terra distante. Eles foram lá para Siquém, e depois eles mudaram as pastagens para a cidade de Dotã. Como eles estavam muito longe de casa, Jacó enviou José para trazer notícias dos seus irmãos, para saber se os seus irmãos estavam bem. E quando eles viram que José vinha no caminho e que eles estavam longe de casa, eles disseram: esta é a oportunidade que nós temos de acabar com José. E eles então lançaram José numa cisterna, num buraco, num poço, mas não tinha água nesse poço. E eles jogaram José ali, pegaram a sua túnica talar colorida, e eles tiveram uma ideia. Eles disseram: vamos deixar José aí nesse poço, ele vai morrer aí, e nós vamos manchar a túnica de José de sangue, e vamos levar ela para o nosso pai Jacó, e vamos dizer que nós achamos essa roupa de José no caminho. Mas um dos irmãos não concordou, e ele disse: olha, não seria bom a gente acabar com a vida do nosso irmão? E eles então viram uma caravana de mercadores ismaelitas que vinha passando pelo caminho. E ele disse: vamos fazer algo diferente, vamos vender José. E a gente vai vender José, José vai embora, e nós não vamos mais ter notícia dele, e os sonhos de José não vão se cumprir. Eles então venderam José. E quando eles venderam José, José foi vendido, eles sujaram a túnica de José de sangue e levaram para Jacó. E disseram para Jacó: olha, nós encontramos essas vestimentas, essa túnica, e não sabemos de quem é. É claro que Jacó, ele entendeu. Jacó compreendeu que aquela vestimenta era de José. E ele mesmo deduziu: uma fera o matou, o devorou. E José então, irmãos, ele vai com essa caravana de ismaelitas para a terra do Egito. E ali na terra do Egito ele foi vendido no mercado de escravos. E a Bíblia vai nos dizer que quem comprou José ali naquele lugar foi um homem muito importante, um chefe da guarda de Faraó, e ele se chamava Potifar. E ele levou José então para sua casa. E quando José estava ali, irmãos, nós lemos aqui no texto que Deus, o Senhor, estava com José. E tudo que José punha a mão, o Senhor prosperava. E o próprio Potifar percebeu isso. O próprio Potifar viu que toda atividade, toda tarefa, todo encargo que ele dava para José realizar, ele realizava com êxito. Aquilo dava resultado. O lugar onde ele plantava dava uma boa colheita. Quando ele cuidava do gado, os gados geravam crias saudáveis. Enfim, tudo que Potifar atribuía a José, Deus estava abençoando.
E Potifar, então, ele promove José e coloca José como administrador da sua casa. José, então, ele fica responsável por tudo que o Potifar possuía. E nós vemos, irmãos, que o que nos chama a atenção aqui na vida de José é que em nenhum momento José tentou buscar atalhos. Nós estamos falando sobre isso, né? Pessoas que buscaram atalhos. Veja, irmão, José ele foi vendido pelos irmãos para a caravana ali dos ismaelitas. Os ismaelitas venderam José lá no Egito. E José, ele está seguindo o caminho que Deus havia designado. Nós não vemos José aqui tentando trapacear, tentando fugir, tentando voltar para casa. Não. Ele entende que Deus, o Deus que ele servia, estava guiando a sua vida. Embora ele não pudesse, talvez, compreender certamente o que estava acontecendo e por que estava acontecendo, mas ele sabia que havia um propósito divino em tudo aquilo. Isso nos chama a atenção, né, na vida de José, porque José ele está sempre submisso àquilo que Deus colocou para ele. Ele não buscou um atalho mais fácil, um caminho mais curto, né, algo que não trouxesse tanta dificuldade para ele. Não, José estava submisso à direção e à vontade de Deus. Mas aí, quando ele foi promovido na casa de Potifar, nós sabemos pela história da Bíblia que a esposa de Potifar pôs os olhos em José. A Bíblia diz que ele era formoso, e a esposa de Potifar convida José para se deitar com ela. Mas José, ele foge. Veja, irmãos, José aqui, ele tinha talvez uma oportunidade. Se ele fosse guiado por seus desejos, ele teve aqui uma oportunidade de buscar um atalho e satisfazer os seus desejos. Afinal de contas, até esse momento ele estava só sofrendo. Ele havia sido vendido, ele era escravo, né, estava trabalhando como escravo. Talvez chegou esse momento, ele poderia ter pensado, se ele fosse guiado pelos seus desejos, né, ele poderia dizer, agora é a hora de eu aproveitar. Mas não, ele fugiu. A Bíblia diz que ele fugiu da mulher de Potifar. E quando José fugiu, irmãos, a coisa ficou pior. Porque a esposa de Potifar, ela lança uma calúnia contra José, dizendo que José tinha tentado violentá-la, que José tinha tentado tomá-la à força quando ela estava sozinha em casa, e por isso José fugiu. E então Potifar lançou José no cárcere, na prisão. Irmãos, mas Gênesis 39, nos versos 20 e 21, a Bíblia diz assim: mas enquanto José ficou ali no cárcere, o Senhor era com ele. Estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro. Mesmo na prisão, Deus estava com José. Mesmo num lugar tão difícil como aquele, num cárcere, estando pagando por algo que ele não tinha feito, ele não estava entendendo o que estava acontecendo, ele não estava entendendo os caminhos que ele estava trilhando, ele não estava entendendo as dificuldades que ele estava passando, mas o Senhor era com ele. E mesmo ali na prisão, o carcereiro entregou para ele as chaves da prisão, e ele administrava a prisão. E passado algum tempo, foi lançado naquela prisão o padeiro e o copeiro do faraó. E eles tiveram sonhos, e José interpretou os sonhos daqueles dois. Mas ele permaneceu ainda assim, mais 2 anos ali. Até que Faraó teve um sonho. E os sábios do reino não souberam decifrar, interpretar o sonho de Faraó. Então aquele copeiro que havia sido restituído ao cargo, ele se lembrou de José na prisão, de como José tinha interpretado o sonho dele e do padeiro, e como o sonho tinha se cumprido, a interpretação tinha se cumprido. E ele então disse para Faraó: olha, tem um hebreu
ali na prisão, que ele interpretou o nosso sonho. E então o faraó mandou chamar José. E naquele momento, irmãos, José foi levado para a presença de faraó. Nós sabemos que Deus deu a interpretação para José do sonho de faraó, falando acerca de 7 anos de fartura e depois de 7 anos de fome. E José lhe dá o conselho para faraó, e ele diz para faraó: olha, construa muitos celeiros e guarde mantimento nesses 7 anos de fartura, porque depois virão 7 anos de fome. E quando ele dá essa explicação e essa sugestão para faraó, faraó conversa com seus conselheiros e nomeia José como governador do Egito. Quando José, irmãos, assume então este cargo tão importante, nós podemos entender que José agora ele tinha o poder nas suas mãos. Ele não era mais um escravo, ele não era mais um prisioneiro, agora ele era governador. E a autoridade de José estava somente abaixo de Faraó. Ele era o segundo mais importante daquele que era um reino tão importante naquele tempo. Mas, irmãos, aqui mais uma vez a Bíblia nos mostra que José, ele não era guiado pelos seus sentimentos. Porque se José fosse guiado pelos seus sentimentos, irmãos, esse seria o momento dele se vingar de Potifar, da sua esposa. Ele poderia dizer: agora eu sou governador, eles me lançaram naquela prisão, fiquei tanto tempo lá injustamente, agora é hora de eu dar o troco. Mas a Bíblia diz que José, ele estava sendo guiado pela palavra de Deus. E o que a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 12, verso 19? Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, pois está escrito: minha é a vingança, diz o Senhor. Então José, ele não está sendo guiado pelos seus sentimentos, porque se ele estivesse sendo guiado, aqui nesse momento ele ia dizer: chegou a hora de eu me vingar dessa injustiça que fizeram comigo. Mas ele não fez isso. Depois vem o tempo de fome na terra, e ele teve novamente a oportunidade de se vingar agora dos seus irmãos, porque seus irmãos chegaram na terra do Egito sem saber que José era o governador, e eles chegam ali para comprar mantimento. E José reconhece os irmãos, mas os irmãos não reconhecem José. Era o momento, irmãos, de José falar: agora eles vão sofrer na minha mão. Era o momento de José mandar prender e matar os seus irmãos, porque é isso que seus irmãos quiseram fazer com ele. Mas novamente, irmãos, José, ele está sendo guiado pela palavra. E a Bíblia diz lá em Efésios, no capítulo 4 e no verso 32, sede uns para com os outros benignos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então José agora, ele não está agindo, não está sendo guiado pelas emoções de vingança, pelas emoções de ódio, pelas emoções de ira, mas ele está sendo guiado por Deus. E alguém que está sendo guiado por Deus, ele vive a glória de Deus, a presença de Deus e o fruto do Espírito na sua vida. Ele tem amor, ele tem perdão, ele tem paz, ele é longânimo, ele é benigno. E foi isso que José demonstrou aqui. Veja, irmãos, do tempo que José foi vendido até o tempo em que ele se assentou no trono, passaram-se 13 anos. Foram 13 anos de sofrimento, foram 13 anos de escravidão, depois de prisão. Foram 13 anos em que José sofreu muito. A Bíblia descreve lá no Salmo 105 que José, ele foi preso com as mãos acorrentadas, os pés também acorrentados, e que ele sofreu muito. Mas agora ele está no trono, agora ele está como governador, mas José, ele continua sendo guiado por Deus.
José continua. Ele não tomou atalhos, ele não procurou o caminho mais fácil, ele não procurou o caminho mais rápido, mas ele foi guiado por Deus. E esta mensagem, irmãos, para nós nesta noite, é que nós possamos seguir o exemplo de José. Eu vejo, como eu disse para os irmãos, uma das histórias que eu acho mais lindas da Bíblia, porque nós vemos as situações acontecendo na vida de José, e ele não estava entendendo. Nós estamos lendo a história dele hoje, e a gente sabe o final, a gente sabe como tudo ia terminar, mas ele não sabia. Ele não sabia porque ele estava andando por aquele caminho, mas ele tinha convicção de que Deus estava com ele. E se Deus estava com ele, isso era o suficiente. E é isso que nós aprendemos, irmãos, através da história de José. Que quando nós falamos em trilhar os caminhos de Deus, nós não estamos falando que os caminhos de Deus são fáceis. Não, porque senão não precisava de atalho. Se o caminho de Deus fosse o mais fácil, o mais rápido, nós não precisaríamos pegar atalho. E por que as pessoas tomam tantos atalhos na vida, irmãos? Porque os caminhos de Deus muitas vezes são caminhos difíceis. São caminhos que envolvem renúncias, são caminhos que envolvem perseguição, são caminhos que envolvem muitas vezes sofrimento. Então os caminhos de Deus não são os mais fáceis, o caminho de Deus não é o mais rápido, mas uma coisa nós já aprendemos aqui nessa série: os caminhos de Deus são justos, são retos e são seguros. Os caminhos de Deus são seguros. Se nós caminhamos sendo guiados por Deus, ainda que a gente atravesse as dificuldades, ainda que a gente enfrente as adversidades, contudo nós temos uma certeza, que o nosso destino será um lugar abençoado por Deus. E é isso que José entendia na sua própria vida. É isso que José sabia da sua própria vida. Embora ele não estivesse entendendo os processos, mas ele tinha tido um sonho. Deus havia mostrado para ele o destino. Deus não mostrou para ele o caminho que ele ia passar, mas Deus mostrou o destino. E nós hoje, irmãos, estamos caminhando, e nós temos falado sobre isso nesses dias. Como eu já disse aqui no início, algumas pessoas, irmãos, o objetivo dela, o destino dela é se tornar alguém famoso. E eles estão fazendo tudo que podem para isso. Outros, o caminho deles é se tornar uma pessoa bem-sucedida, rica, próspera. E eles estão fazendo tudo que é possível para isso. E muitas vezes eles têm tomado atalhos, caminhos mais fáceis. Tivemos a triste notícia, esses dias agora, de mais uma denúncia de corrupção no nosso país. Pessoas roubando os aposentados do nosso país. Relatos de senhoras, senhores, que dependem de um salário pequeno da aposentadoria para comprar o seu medicamento. E homens que já têm tanto, estavam desviando esses recursos para passear, para comprar carro importado. Bilhões desviados. Por quê, irmãos? Porque essas pessoas estão sendo guiadas pelo dinheiro. É o dinheiro que guia a vida delas. E elas fazem tudo, tomam atalhos. A pessoa poderia sonhar com a prosperidade e seguir o caminho que Deus tem para ela. Mas essas pessoas, elas acabam abandonando o caminho que Deus traçou. Por quê? Porque é um caminho às vezes difícil. É um caminho longo. E aí eles querem facilidade. E aí eles tomam atalhos. E é o que nós dissemos aqui: há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim deles é caminho de morte. E talvez você possa dizer para mim, ouvindo essa ministração: pastor, mas essas pessoas roubaram e elas vão acabar não devolvendo o que roubaram. É verdade, porque a justiça terrena, ela é falha. A justiça terrena, muitas vezes, ela não julga com justiça. Mas eu digo para você, um dia todos esses homens, todas essas pessoas estarão diante de um trono, que é o trono de Deus. E a Bíblia diz que nesse trono todos serão julgados pelas suas obras. E ali
não terá jeito brasileiro, ali não terá, essa questão de propina, ali não terá engano, ali não terá injustiça, porque o nosso Deus é justo, e Ele julgará a cada um segundo as suas obras. Então homens que ganharam às vezes muito aqui, homens que desfrutaram de muito recurso, às vezes ilícito aqui nesse mundo, um dia eles estarão diante do trono, e nesse juízo, nesse julgamento, eles vão ouvir a sentença, e de malditos para um lugar de sofrimento, e eles viverão uma eternidade no sofrimento. É por isso que a Bíblia nos diz e nos orienta, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se ele perder a sua alma. Tudo aqui é passageiro, irmãos. Tudo aquilo que a pessoa acumula aqui vai ficar. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Nu nós viemos e nu nós voltaremos. Não levaremos nada daquilo que acumulamos aqui. Mas depois da nossa partida, há uma eternidade. Uma eternidade para aqueles que caminharam no caminho de Deus, eles vão viver uma eternidade com Deus. Mas aqueles que caminharam longe de Deus, eles continuarão na eternidade longe de Deus. E isso será terrível. Então que nós possamos, irmãos, aprender com a história de José. Mesmo que você não esteja entendendo os caminhos que Deus tem levado você, ainda que você não esteja compreendendo as situações que você tem atravessado, mas tenha certeza de uma coisa: se você está caminhando no caminho de Deus, o final dele é caminho de bênção. Mas se você tem caminhado longe, buscado atalhos, buscado caminhos que você tem achado mais fácil, eu sinto em te dizer nesta noite que o fim desse caminho é caminho de morte, é caminho de dor, é caminho de sofrimento, é caminho de remorsos. Então, a palavra que Deus está nos trazendo com esta série é: seja guiado pela palavra de Deus. Faça como José, não busque atalhos na sua vida, não busque facilidades, mas siga caminhando no caminho que Deus tem para você. Amém? Vamos nos colocar em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar. E eu gostaria que nesta hora você refletisse sobre a sua própria vida. Que caminhos você tem seguido? Talvez assim como José você esteja sem entender muita coisa. Talvez assim como José você diz: puxa vida, eu fui prejudicado, eu continuo sendo prejudicado. O que Deus tem para mim? Não busque a vingança. Não deixe o ódio dominar a sua vida. Não deixe os sentimentos ruins dominar ou guiar as suas decisões. Mas deixe que Deus conduza a sua vida e a sua história. E o final será um final de bênção. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, por esta palavra. Nós te louvamos, ó Deus, por este exemplo tão maravilhoso de José. Pai, e assim como José, talvez pessoas estejam vivendo, ó Deus, situações tão difíceis. Ah, Senhor, pessoas talvez estejam atravessando caminhos, vales, ó Deus amado, tão escuros. E mesmo assim, Senhor, eles estão tentando obedecer a sua voz. Ó Deus, que esta palavra venha trazer paz ao coração dessas vidas nesta hora. Ó Deus, e se há outros, ó Pai, que têm buscado facilidades, que têm buscado caminhos que parecem tão mais tranquilos, tão mais rápidos, mas, ó Deus, que estão fora do seu propósito, que o Teu Espírito Santo agora esteja tocando nesse coração e trazendo arrependimento, Senhor, trazendo quebrantamento, para que esta vida possa agora reconhecer, ó Deus, que o melhor lugar é estar na Tua presença, que mesmo que os caminhos sejam
difíceis, mas o Senhor estará conosco, assim como o Senhor esteve com José, na casa de Potifar, naquele cárcere, o Senhor não o abandonou, o Senhor estava com ele, mesmo nos lugares difíceis que ele passou, a presença do Senhor era com ele. Pai, então toca agora nesse coração, ó Deus, e que essa vida possa entender, ó Deus, que vale a pena caminhar e ser guiado pelo Senhor, ó Deus, vale a pena ser guiado pela sua palavra, pela sua direção, porque no fim são caminhos de vida, são caminhos de paz, são caminhos, ó Deus, de bênção. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Senhor, por cada vida que tem recebido esta palavra, e que o Senhor possa mudar as situações, que o Senhor possa transformar estas vidas, e que o Senhor possa, Senhor, fazer de cada uma delas uma bênção, que elas sejam novas criaturas na Tua presença. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém.